Ok? Então, só ajustando aí um detalhe técnico que teve na questão do vídeo que cortou. E continuando de onde a gente estava falando. Porque se o anticristo, a Bíblia vai apontar nos textos que a gente viu de Paulo, do próprio Jesus falando, Daniel, que é aquele que vai profanar o templo e vai matar a muitos, vai ali invadir Israel, cercar Jerusalém e tal, a escatologia islâmica afirma as mesmas coisas do líder, o grande Mahdi, que vai reunir o povo islâmico para essa grande jihad, para essa guerra santa, ao que diz que o Mahdi irá invadir cercar Israel, invadir o templo, vai matar aqueles que não se submetem e vai entregar o poder novamente aos servos de Alá, ok? Então, o anticristo é aquele que profanará o templo e vai matar a muitos. Isso tanto fica claro nos textos bíblicos e dentro dessas linhas de interpretações, em que interpreta que o anticristo será um descendente de Ismael, a escatologia islâmica é a que mais se assemelha, o que mais se alinha a essa questão dessas características do anticristo. Ok? Isso daí, qualquer feito eu disse, o Edorgão, qualquer outro líder islâmico mais aberto em relação a falar essas coisas abertamente, né? Tranquilamente ele afirma isso categoricamente diante de todos. Erdogan falou isso numa reunião das Nações Unidas, na ONU. Imagina, reunião das Nações Unidas numa videoconferência que teve, ele, de forma bem desdém, assim, falando de Israel, ele falou a mesma coisa. Morto ao Estado de Israel. Se ele tivesse o poderio militar, e é porque ele faz ali parte da OTAN, aquela questão todinha, a pressão de Israel para que a Turquia não fizesse parte e tal. Então, tem essas questões, né, desse contexto também político que pega fogo ali no Oriente Médio. Ok? Então vamos lá. Sim, só um adendo, né? Essa questão ficou bem clara do que fala sobre Ismael, né? Ele vai, Gênesis capítulo 11, versículo 12, ele vai habitar diante dos seus irmãos, dos descendentes do seu pai, que é a mesma coisa que acontece ali, Ismael e os judeus, Israel e os árabes ali. Ele não vai se submeter a ninguém, ele vai ser como um jumento selvagem, que vive dando marrada para lá e para cá, mordendo um e outro, dando coice, não se submete a ninguém. Indomável. Interessante, né? Não sei se diretamente ou indiretamente, a gente não pode afirmar isso, mas Jesus é o Messias, é aquele que entra montado num jumentinho que nunca foi montado por ninguém. Não sei se apontando, não sei se é uma coincidência ou apontando para isso. Jesus é aquele que domina o jumentinho selvagem que nunca foi montado. Ok? Vamos lá para o próximo ponto. Em relação a isso, é o letra F, né? Não terá respeito ao desejo das mulheres. Daniel capítulo 11, versículo 37. Abram aí, anotem aí. E aí 11:37. E aí quem é o anticristo, né? Dentro desses pontos que a gente vem falando e algumas características. Aqui é mais uma característica dele. O pessoal também comenta muito a respeito disso. Não terá respeito ao desejo das mulheres. Anotaram aí? E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor ou ao desejo das mulheres, nessa interpretação aqui que eu tenho, né? Nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ok? A sua tradução diz diferente? Não terá respeito ao amor, ao desejo das mulheres? Como é que diz aí? Tem alguma tradução que está diferente? Aqui diz que ele não, este rei não dará conta dos deuses de seus antepassados e aos deuses adorados pelas mulheres. Uhum. É, não terá respeito ao Deus adorado pelas mulheres? Isso. É uma tradução mais próximo do original aí, que é mais próximo da palavra original que está aqui. Porque alguns interpretam essa questão, não terá respeito ao desejo das mulheres, que o anticristo pode ser um homossexual ou algo do tipo em relação a isso. Não terá desejo pelas mulheres. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que ele não terá respeito ao desejo das mulheres.
Ok? E a tradução aí, o desejo, a palavra em si que está, desejo das mulheres, desejo, a palavra no original é Shendan. Shendan. Deixa eu escrever aqui para o que está no hebraico, essa palavra aqui, o CH. Não, alguma coisa desse tipo aqui. Que a tradução em si não é vontade ou desejado e não desejo, ok? É porque a palavra se assemelha muito, algumas traduções traz desejo. E mesmo assim, trazendo desejo no sentido que foi traduzido, é dentro desse contexto. É porque alguns interpretam o desejo como se fosse o desejo das mulheres, ok? Que ele não terá desejo de a mulher alguma. Mas a palavra Shendan, ou Shendan, é vontade, desejado ou preferido, ok? Por isso que diz, o que seria aqui ele não terá respeito à vontade das mulheres, não vai respeitar a vontade das mulheres. Ele não vai respeitar o desejado das mulheres, o preferido das mulheres, seria a tradução mais correta. Por isso que aí traz ao Deus adorado pelas mulheres, algo do tipo assim. É a tradução que chega mais próximo, ok? É uma característica, né? Se a gente for colocar aqui dentro dessas questões aqui. Alguns até dizem aqui essa questão do Deus desejado ou preferido das mulheres, que pode até se referir, poderia ser uma referência a Jesus. Quando viesse aqui a profecia de Daniel está apontando para Jesus. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, árabe ali, principalmente naquela época, a mulher não tinha moral nenhuma. Né? A vontade da mulher não era respeitada. A mulher era vista como um instrumento social para reproduzir e tal, e que não tinha esse respeito. Na própria cultura judaica em si, Jesus vem quebrando esses preconceitos e esses paradigmas, porque a mulher ela não podia falar sozinha com algum homem na rua. Lembra aquele episódio da Samaritana, aquele espanto todo e tal? A mulher ela não poderia se divorciar. Quem se divorciava era o homem, podia repudiá-la, tal. Não poderia partir da mulher. A mulher não poderia aprender a Torá, a mulher não poderia ler e escrever, a mulher seria apenas um instrumento doméstico. E tem todas essas questões culturais. Aí muitos, nos dias de hoje, no mimimi, vai dizer, porque a Bíblia é preconceituosa, misógina, não sei o quê, é machista. Onde? Pelo contrário, Jesus vem resgatar o valor e a honra das mulheres. Por isso que alguns interpretam que essa profecia poderia se referir ao modo como Jesus iria tratar as mulheres, dando honra e o lugar de honra e de destaque nela, até no próprio ministério dele. Por quê? Era proibido para uma mulher seguir um rabino. Aí Jesus vai e chama mulheres, aí vem Maria Madalena, e olha as mulheres, né? Vem Maria Madalena, que era tida como uma mulher da vida, possuída por 7 demônios, e liberta de demônios, opressa, tal. Aí vem outras mulheres que financiavam o ministério de Jesus, a gente vai ver ali. Então Jesus vai devolver essa honra às mulheres. Por isso que se tem essa interpretação. Você vê a questão de quando Jesus ele vai revelar que ele é o Messias, ele se revelou diretamente de forma clara a quem? Olha a importância que Jesus dá às mulheres no seu ministério. E por isso que as mulheres, durante toda a história, as mulheres seguiram Jesus. Dentro do cristianismo, as mulheres têm seu lugar de destaque, mas a samaritana perguntou, olha, mas quando vier o Messias, a mulher é toda errada, mas ela tinha uma esperança daquele que iria colocar ordem em toda casa, que ia alinhar todas as coisas. Ela disse, quando o Messias vier, então ele vai organizar tudo isso. Ele sim vai dar água que a gente não vai ter sede mais e tal, tudo mais. Aí ele disse, você espera o Messias? Eu sei do teu coração, eu conheço o teu coração. Tu tá com a vida toda errada, mas você espera o Messias? Aí ele diz o quê? Eu sou o Messias. Ele não disse isso para ninguém, para os seus discípulos, ele não disse de forma direta. Até então, a primeira pessoa que Jesus vai dizer e revelar de forma categórica e dizer com todas as palavras, eu sou esse Messias que você está falando. E ela diz, você é o Messias? Aí ela sai, né? Vou falar, vai evangelizar e dizer o homem que disse tudo que eu tenho feito e tal, tudo mais. Ele é o Messias. Então Jesus vai falar. E o espanto dos discípulos quando chegam. Foram comprar comida no vilarejo e quando chega Jesus está conversando com uma mulher samaritana ainda. Então,
ele quebra os paradigmas, o preconceito social que havia de não poder conversar com uma mulher separadamente, e ainda mais sendo uma samaritana. Jesus tem mulheres no seu ministério que financiam, Jesus ensina as mulheres, Jesus caminha com as mulheres, e os judeus ficavam arretados da vida por conta disso, porque tinha mulheres no ministério de Jesus. E quando Jesus ressuscita, a quem ele aparece primeiro? As mulheres. E Maria Madalena foi a primeira, a privilegiada a trazer essa notícia da ressurreição do Mestre. Então, Jesus dá um lugar de honra e de destaque, quebrando toda a narrativa machista da cultura da época. Interessante que, numa época onde a mulher era desvalorizada, não tinha lugar de fala, Jesus vem quebrando tudo isso, o cristianismo vem devolvendo esse lugar de honra, e Jesus diz para os líderes que desprezavam as mulheres, diz assim, as meretrizes estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Aí imagina o cara dizer isso numa cultura do jeito que era naquela época. A cultura que era de rejeição às mulheres, que a mulher não tinha seu lugar. E chega um homem, um rabino, que diz assim, vocês, os doutores da lei, que tratam as mulheres desse jeito, até as meretrizes estão entrando primeiro no reino de Deus por conta do arrependimento e do reconhecimento de quem eu sou o Messias, do que vocês, líderes religiosos. Aí, meu amigo, era do cara, por isso eles rangiam os dentes, queriam apedrejar Jesus ali. Jesus dá um lugar de honra, um lugar de destaque. Jesus chega diante de uma prostituta que foi pega em adultério. Eles, vocês estão julgando ela, assim, e o pecado de vocês e tal. O lugar de honra e de destaque que Jesus dá à mulher em si. Então, por isso que fala nessa questão, né? De o desejado das mulheres. Alguns interpretam, a gente não pode dizer isso porque a Bíblia não traz de forma clara isso. Mas uma linha de interpretação, quando diz assim, ele não terá, aí vê, quando fala do anticristo, ele não terá respeito ao desejo das mulheres, e a tradução seria, ele não terá respeito à vontade das mulheres, ele não vai respeitar a vontade das mulheres, ele não vai respeitar o desejado das mulheres, de qualquer forma se encaixa. Porque, tipo, o anticristo não é que ele não vai ter desejo pelas mulheres, não vai ter respeito ao desejo, à vontade delas, ok? Hoje, você vê, né, que essa cultura, que era esse preconceito e tudo mais, você vê como é que tá, feminismo, essas coisas tudinho. E como é que a Bíblia fala, no fim dos tempos, de um homem e um sistema que não vai respeitar a vontade das mulheres? Cara, isso é um mimimi muito, isso dá polêmica. Onde é que um líder mundial, ou um papa, alguém... Toda essa galera aqui tem falado da ênfase, da proeminência da mulher, do feminismo e tal, tudo mais. Dentro de qualquer líder que você encaixar aqui, que se encaixa dentro dessa profecia, que não, no fim dos tempos, ainda coisa que ainda virá, dentro de todo o sistema que a gente vê hoje, da lacração, do mimimi, do ativismo, eu não estou falando dos direitos, das conquistas e tal. Qual é o sistema hoje? Um judeu? Não, Israel é um país praticamente com as culturas do Ocidente. O Papa, jamais, ele não vai entrar nessa polêmica aqui não, pelo contrário, ele vai abraçar as ideologias, aí as narrativas. Um líder europeu? Jamais. A Europa é que mais é o berço dessa questão do feminismo e essa questão. Vamos para um descendente de Ismael? Vamos para os países islâmicos? Se o anticristo vem um descendente de Ismael? Qual é a única região, a única ideologia que hoje continua do mesmo jeito que era antigamente, ou até pior em relação às mulheres, que não respeita a vontade das mulheres? Semana passada, uma moça foi condenada, se não me falha a memória, foi no Irã, por ter tirado a burca do shopping. Ela foi condenada. Ainda hoje, nos países muçulmanos, a mulher ela não tem a sua vontade respeitada, ela não tem os seus direitos respeitados. E a gente não vê a lacração do movimento feminista fazendo movimento contra os países muçulmanos e tal, a lacração todinha aí se movimentar, mas elas não podem ler e escrever, elas não podem sair na rua e falar com outros homens, não podem mostrar, né, o seu corpo em si e tal, a gente vê como é rigorosa a questão das vestimentas e tal. Ela é como se fosse um produto do marido, ela pode apanhar do marido, ok, nas tradições islâmicas, e tem uma vara lá que eles têm um nomezinho específico que pode bater na mulher, ok? Pode bater, pode dar as chibatadas na mulher. Inclusive, hoje, Erdogan, presidente da Turquia, né? A gente fez o link. A Turquia tem um ditado turco que diz o seguinte: bata todos os dias na sua mulher. Se ela não sabe o porquê, não, se você não saber o porquê, ela sabe. É assim. Esse é um ditado turco da Turquia hoje. Ali,
A mulher não pode aprender a ler, a mulher não pode dirigir, ela não pode tirar a carteira de motorista, ela não pode viajar. Inclusive, se ela sair para um canto distante sozinha, o seu amigo pode bater nela e trazer ela de volta para você. Por que você está fazendo aqui? Cadê seu dono? Cadê seu marido? Então, qual a cultura que se encaixa dentro dessa questão, né? Da ainda não ter respeito à vontade das mulheres, ou que tem esse preconceito com as mulheres. Então, o texto diz aqui, não é que ele não vai ter desejo pelas mulheres, mas não vai ter respeito ao desejo ou à vontade das mulheres, ou ao desejado, que da mesma forma se cumpre, né? Porque, tipo, se essa interpretação de que fala de Jesus, que se resgataria a honra e tudo mais, eles não aceitam, porque para eles o Jesus do cristianismo, eles também reconhecem Jesus como profeta, mas um Jesus islâmico, que eles chamam de Isa, eles ainda esperam a volta de Jesus, não tem esse negócio de ser crucificado, de ter ressuscitado, isso é mentira que inventaram. Mas o Novo Testamento é uma distorção do que realmente aconteceu. Quem tem a verdadeira revelação foi o profeta Maomé, que teve 600 anos depois da Bíblia, adaptou as coisas que ele já sabia e teve a relação de um anjo que apareceu só para ele, e ele foi dizendo, e fez toda a escatologia, toda a tradição e os textos sagrados islâmicos, né? Então, quem tem a revelação é eles. E nessa tradição, a mulher ainda não tem os seus direitos respeitados, ainda tem essas questões todinhas. Ok? Alguma pergunta em relação a isso? Então não fala que ele não tem desejo pelas mulheres, mas que ele não vai respeitar essa vontade, esse desejo e tal, tudo mais. A única cultura que a gente vê ainda que se encaixa dentro disso, ou que se encaixa dentro dessa questão do que fala, de o anticristo ser aquele que não vai respeitar o desejo das mulheres, e quando fala na questão, né, se feito da falando da questão da interpretação for Jesus, eles também não aceitam essa questão de Jesus, do cristianismo, que resgata esse valor das mulheres, por isso que o país ocidente é como todo mundo desviado, idólatra, que idolatra Jesus, que colocou Jesus como filho de Deus, que dá respeito às mulheres, que deixa que as mulheres vivam dessa forma como vivem aqui no Ocidente e tal. Então, eles também não respeitam o desejado, se for essa interpretação, né? O desejado das mulheres, na questão das mulheres cristãs, vamos dizer assim, que segue ao Cristo, que deu esse lugar de honra também, e tal, esse lugar de destaque. No cristianismo, as mulheres podem pregar, podem ensinar, podem aprender a cultura cristã em si, né? Para eles é uma cultura blasfêmica em si. Ok? Então, o horário já está ok, a gente dá uma encerrada por aqui. Na próxima aula, a gente vê esses dois pontos, rapidinho, e dá prosseguimento na questão do terceiro ponto, já entra no terceiro ponto. Para ficar tranquilo dentro do horário, e para vocês poderem rever as aulas, rever o texto e tal. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma colocação? Existe algum texto utilizado por quem defende ser um judeu? Defende ser um judeu? Tem alguns. É mais tradição, né? Por exemplo, quando Jesus diz assim, eu vim no nome do meu Pai, vocês não me aceitaram. Virá um em seu próprio nome e vocês vão o aceitar. Não tem? Mas ele não fala diretamente do anticristo, ele está falando da questão do profeta ali no contexto de ser reconhecido, não é reconhecido na sua própria terra. Ele diz, qualquer profeta que vem em seu próprio nome, vocês aceitam. Qualquer profeta que se levanta aqui e tudo mais, que esteja dentro da tradição de vocês, que obedeça tudo direitinho, vocês aceitam. Agora, se eu vim no nome do meu pai, vocês não aceitam. Ele não está... Num contexto, você não vai ver uma referência para o anticristo. Mas ele coloca mais como tradição. Agora tem outros também, né? Na questão de o povo do príncipe que há de vir. Aí muitos vão dizer ali que é o povo judeu, porque entrega o próprio Jesus a Roma, que traz Jesus. Não tem... É como se o próprio judeu ele tivesse destruído a si mesmo no momento que ele rejeita Jesus e que ele entrega Jesus a Roma para ser crucificado, que deu todo aquele desencadeado, o contexto ali de Roma e tal, contra cristãos, contra judeus e cristãos. Aí eles também utilizam essa questão do povo do príncipe que há de vir, pode ser um judeu, porque o próprio judeu foi quem indiretamente, aí ele já tem que botar alegorias e tal, tem que dar uma forçada, porque vai dizer, indiretamente os judeus destruiu a cidade e o templo. Não foi isso, o texto nem fala isso, e os registros históricos mostram que não foram os judeus que invadiram e destruíram o templo e a cidade.
Eles tem vários textos que utilizam, mas nunca uma base bíblica assim direta, como tem para as outras interpretações também, né? Para a interpretação, principalmente do descendente de Ismael. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Terminamos por aqui, fica um tempinho aí legal. Reveja o vídeo, reveja a aula, anote os textos, reveja também, confira na Bíblia, seja convencido pelas Escrituras. A gente está vendo quem é o anticristo, algumas características dele. Na próxima aula a gente vê os outros 2 pontos e prossegue para o terceiro ponto. Ok?